Nós vamos falar agora sobre ciência e tecnologia, porque a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo, juntamente com algumas outras entidades, elas assinaram um protocolo de intenções que representa o passo para formalizar a união da expertise de universidades, empresas, institutos de pesquisa, instituições de fomento, startups e outros órgãos, formando o Distrito de Inovação da capital paulista. E a ideia é ampliar também para a região de Campinas, que a gente sabe é um importante polo para todos esses setores, ciência, tecnologia e inovação. Nosso convidado nesta quinta-feira no Manhã Bandeirantes é o secretário estadual da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação, Varran Agopian. Secretário, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor. Bom dia a quem está nos acompanhando pela Rádio Bandeirantes Campinas. É um prazer estar aqui e muito obrigado pela oportunidade de poder conversar e divulgar um pouquinho mais essas iniciativas de inovação que nós temos no nosso estado. Nós que agradecemos, secretário, pela atenção com o nosso ouvinte. E o que é o Distrito de Inovação? Quando a gente ouve falar em um termo assim, falando de ciência, tecnologia, a gente lembra, por exemplo, do que os Estados Unidos têm com o Vale do Silício. Guardando as devidas proporções, é algo parecido para trazer para cá também? É um pouco mais amplo, Heitor. A gente vai ter que entender que aqui no estado de São Paulo, e principalmente na região urbana, na região da Grande São Paulo, nós atuamos em várias áreas de conhecimento. Não é uma coisa centralizada somente numa área da internet, numa área da informática, tecnologias da área de comunicações, ela é mais ampla. Então, a ideia do distrito é você ter uma concentração de laboratórios, de entidades que desenvolvem conhecimento, que transformam esse conhecimento em inovação, e assim uma empresa, ou um empreendedor, ou uma pessoa que tem uma ideia nova, consegue ter oportunidade de viabilizar as suas ideias num produto real, numa prática. E qual a participação que Campinas pode ter num projeto tão grande como esse, secretário? Campinas é o local. Eu imaginava que o primeiro distrito do estado fosse em Campinas, porque tem todo o apoio da prefeitura local. Nós temos naquela área de Barão Geraldo 17 instituições públicas, privadas, públicas estaduais, federais, todas juntas no mesmo espaço. Campinas está maduro para fazer isso. Eu digo que eu imaginei que as coisas andassem bem mais rápidas em Campinas, mas eu tenho certeza que em breve Campinas terá também o seu distrito, e Campinas tem até espaço para ampliar essas áreas, porque a Unicamp tem área suficiente para ampliar ainda mais as atividades que estão sendo feitas lá dentro. Então, eu tenho certeza que Campinas tem todo o potencial, tem toda a vocação de se tornar um grande distrito de inovação internacional. Nós estamos conversando com o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, o secretário Varran Agopian, sobre esse projeto de integração que, claro, o secretário vai passar também pela participação de muitos institutos, de empresas privadas. Como é que vai funcionar essa troca de informações entre a iniciativa pública, as universidades públicas, as universidades particulares e até empresas que possam fazer parte também desse encontro e desse núcleo que, a partir de agora, faz parte também da sua pasta? Bem, já temos nesse local, no Butantã, Jaguaré, já temos fisicamente instalados o campus principal da USP, a sede do Instituto Butantã, a sede do IPT e a sede do IPEM, e já temos nesse espaço dezenas de centros de pesquisa e desenvolvimento das empresas localizadas dentro desse ambiente, e temos mais de uma centena de startups dentro das incubadoras. Então já existe essa interação.
O que nós estamos querendo é incentivar e aumentar mais a interação dessas entidades para que as empresas possam usufruir de todo esse complexo. E o governo do Estado também está colaborando e oferecendo um espaço para ser o núcleo desse distrito, onde todos os atores possam se interagir, possam se encontrar, possam ter um conforto maior na sua área de trabalho. Há uma expectativa também com geração de empregos, secretário? Meu caro Heitor, sempre. Quando você fala de inovação, inovação é uma alavanca para desenvolvimento econômico e, consequentemente, geração de empregos, empregos de alta qualidade. Isso é muito importante frisar. Empregos de alta qualidade. E, na verdade, Heitor, é um pouco mais do que isso. Por isso que a Prefeitura de São Paulo também é parceira. Na hora que você tem um local em que a inovação começa a ser incentivada, começa a ter uma outra escala, todo o entorno se altera. Então, eu tenho certeza que o Distrito de Inovação, da capital, de Campinas, ou depois de Ribeirão, São José dos Campos, porque São Paulo tem dezenas de áreas com essa vocação. Eles vão não somente aumentar o desenvolvimento econômico naquela região, naquele seu entorno, mas também toda a região vai ser alterada. Eu tenho certeza disso. Secretário, o senhor foi reitor até recentemente de uma das mais importantes universidades, não só do Brasil, mas da América do Sul, que é a Universidade de São Paulo, a USP, e muito se diz que o Brasil tem grandes mentes pensantes, grandes cientistas formados, mas que dificilmente consegue segurar muitos talentos que acabam indo para fora do país, em países que tenham mais capacidade tecnológica de desenvolvimento. De alguma maneira, um distrito de inovação no estado de São Paulo pode fazer com que esses talentos fiquem aqui no país e trabalhem também em projetos 100% nacionais? Sem dúvida, Heitor, você pegou o ponto fundamental. Acho que a nossa missão como poder público é de atrair e manter talentos no nosso país. E é isso que nós estamos criando, incentivando os centros de inovação, criando distritos de inovação, nós estamos criando empregos para esses talentos ficarem no país. E mais ainda, isso aqui também são coisas complementares. A melhoria dos valores das bolsas que a FAPESP está oferecendo também é um atrativo para que esses talentos fiquem e permaneçam aqui no nosso país. Esse faz parte do nosso objetivo. E eu digo, Heitor, século XXI, a nossa riqueza, a nossa principal insumo são recursos humanos, são os talentos. Então nós temos que manter esses talentos no país. Agora, secretário, a gente sabe que ciência, tecnologia e inovação nem sempre é prioridade para governantes, e eu não digo especificamente sobre os que estão hoje no poder. Um projeto como esse, ele depende de um futuro que tenha também uma política voltada à ciência e tecnologia. Isso de alguma forma não preocupa o senhor? Se hoje o projeto sair do papel, daqui a alguns anos, eventualmente um governador que não tenha a mesma mentalidade, ou mesmo dentro do atual governo, as prioridades mudem, esse projeto não corre o risco de não conseguir alcançar todos esses objetivos? Heitor, você pegou um ponto fundamental, e aí nós temos o diferencial que é o Estado de São Paulo. Não sei se todos sabem, mas hoje, quer dizer, em 2024, 7% do orçamento do Estado de São Paulo está indo para ciência, tecnologia, inovação e ensino superior. 7%, Heitor, é um valor que eu não conheço nenhuma outra região do mundo que investe dessa maneira. Você vai falar, não, mas tem locais que têm mais dinheiro. Tem mais dinheiro relativamente porque eles têm orçamentos muito maiores que um país em desenvolvimento como o nosso. E nós temos também uma cultura, Heitor. Somos o único estado em que as universidades estaduais são autônomas, inclusive financeiramente e administrativamente. Somos o único estado que desde 1962
mantém uma fundação de apoio de maneira contínua. De lá para cá, nós estamos falando mais de 60 anos, de lá para cá foram dezenas de governadores e sempre o orçamento da FAPESP foi mantida constante. E com isto, você tem recursos de investimentos públicos de uma maneira continuada. A FAPESP hoje patrocina pesquisas no nosso estado de longo prazo, de até 10 anos. E a patrocina, ele faz acordos com as empresas em que a FAPESP entra com uma parcela e a empresa entra com a outra. Isso é muito importante, porque como pesquisa tem muita insegurança, como a pesquisa tem muitos riscos, o governo do estado entra subsidiando uma parte dessa pesquisa. Então o estado de São Paulo tem essa peculiaridade, Heitor, e eu acho que hoje essa peculiaridade virou tradição. Virou tradição. E com isso, a sociedade já está acostumada com isso, a sociedade demanda isso, as empresas localizadas em São Paulo demandam isso. Eu acho que diria, lógico, os riscos sempre existem, você pode ter algum governante no futuro um pouco distante, mas nesses últimas décadas nós já tivemos todo tipo de governador e nós tivemos sempre essa manutenção desse apoio. E, particularmente agora, nós temos um governador que não somente acredita nisso, como ele executa isso e apoia a ciência, tecnologia e inovação. Foi o primeiro governador que criou a pasta exclusiva de ciência, tecnologia e inovação e foi o primeiro governador, porque essa ciência e tecnologia sempre esteve atrelado a alguma outra secretaria desde a década de 60 do século passado. Foi o primeiro governador que colocou uma pessoa da área para ser o secretário. Eu sou o primeiro secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação que sou, de fato, da área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é um governador, que nós estamos com um governador bastante, vamos dizer, um governador que nos apoia, um governador que apoia essas iniciativas, porque o nosso governador Tarcísio, ele é de formação engenheiro, fez mestrado na área de logística e ele acredita que somente assim nós vamos ter um estado o desenvolvimento do estado mais robusto, mais consistente. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Vahan Agopian, secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor, secretário, um bom trabalho para o senhor, para a sua equipe e sucesso nesse projeto de uma área tão importante de ciência, de tecnologia, de inovação e que dialoga tanto também com a região de Campinas. Que esse projeto chegue logo para cá também, secretário. Eu também espero isso, Heitor. Espero que daqui a alguns meses a gente possa falar do Distrito de Inovação de Campinas. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado de poder interagir com as pessoas que nos acompanham pela Bandeirantes de Campinas. E eu estou sempre à sua disposição da rádio, para poder conversar, falar um pouquinho mais desse assunto que é empolgante e certamente muito importante para o nosso estado. Nós aqui agradecemos ao secretário Vahan Agopian conversando com o nosso ouvinte